Quero saudar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade desejo que a paz do Senhor esteja sobre o coração, esteja no coração e na alma de cada irmão, que o Espírito Santo esteja consolando a vida de cada um dos nossos irmãos, que o Espírito Santo esteja confortando a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, foi-me dada a oportunidade de poder meditar com os irmãos, Foi-me concedido a oportunidade de meditar com os irmãos na nossa revista de escola dominical. Então, a nossa revista de hoje, nossa lição mais uma lição desse nosso trimestre, que estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Hoje nós temos uma lição que é a lição de número 6, do dia 9 de agosto, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso texto áureo diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Amém? Isso está em Isaías capítulo 60, versículo de número 18. Aí diz a nossa verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Irmãos, essa lição de hoje, ela tem um tema muito importante, ela tem um tema muito atual, que ela fala sobre o despertamento de Deus nos seus servos. O despertamento de Deus naqueles que confiam no Senhor, naqueles que servem a Deus. A obra de Deus, irmãos, através dos séculos, em todas as épocas, ela foi feita porque Deus despertou o seu povo para fazer. Deus despertou líderes para fazer. Houve uma iniciativa divina sobre o coração do homem para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. A igreja protestante existe porque Deus iniciou um trabalho de renovação espiritual, de restauração espiritual na vida de um homem chamado Martinho Lutero. Ele era um monge, um padre, e vivia na idolatria, vivia na pecaminosidade e vivia praticando as mesmas coisas erradas que os seus companheiros de hábito faziam. Mas um dia Deus, através da Epístola de Romanos, despertou em Martinho Lutero o desejo de viver pela fé. Esse desejo levou ele a pregar 95 teses naquela catedral na Alemanha e deu início então à Reforma Protestante. Então sempre houve um despertamento da parte de Deus no ser humano para ele fazer a obra. Isso, irmãos, é importante nós entendermos, é importante já de antemão nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque a obra de Deus é algo espiritual. Deus é espírito, ele trabalha no âmbito, no sentido espiritual. Então, o Espírito de Deus é que atua aqui nessa terra, despertando homens e mulheres para fazer a sua obra. E com Neemias não foi diferente. Nessa época de crise, nessa época difícil do povo de Deus lá em Jerusalém, a terra arrasada, a terra destruída, nós vemos Deus impulsionar um homem chamado Neemias para fazer a obra de Deus. E por que é necessário esse despertamento? Por que é tantas vezes necessário Deus fazer esse despertamento? Porque por nós mesmos, meus irmãos, nós nos acomodamos, nós relaxamos. A oração de Abacuque era: Senhor, renova a tua obra, Senhor, renova a tua obra, no meio dos anos a notifica. Ou seja, Deus precisava de um despertamento divino, a obra de Deus sempre precisou de um despertamento. Nunca, irmãos, nunca a obra de Deus, ela nunca ficou sem a intervenção divina. As 7 igrejas do Apocalipse, do início da era cristã, estavam passando por momentos difíceis, momentos espirituais complicados. Mas então Deus usou o profeta João, usou o evangelista João para escrever essas igrejas a fim de que essas igrejas fossem despertadas espiritualmente. Então a obra de Deus sempre foi dessa maneira. Deus desperta as pessoas
para fazer a sua obra. Até na nossa lição, né, da leitura diária, fala sobre Salomão ser desperto para fazer o templo, Abraão desperto para dar o dízimo, o despertamento dos samaritanos quando Jesus pregou, o despertamento lá na cadeia entre Paulo e Silas com aqueles carcereiros, o despertamento missionário na igreja. Então sempre houve a intervenção divina para que o homem, sempre houve o impulsionar divino para que o homem pudesse fazer a obra. E aqui na vida de Neemias não foi diferente. A verdade prática diz que somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Somente um autêntico despertamento, um autêntico avivamento pode levar o homem a cumprir realmente a obra de Deus. Porque se deixar pela vontade humana, se deixar simplesmente pela boa vontade humana, a gente desanima, a gente esfria, a gente renega a obra de Deus a segundo plano, mas Deus é o impulsionador da sua obra. Ele iniciou a sua obra, ele cuida da sua obra e ele vai encerrar a sua obra, ele vai consumar a sua obra. Então, a obra pertence a Deus. Então, irmãos, nós iniciamos dizendo que nessa época que os muros estavam destruídos, tudo estava arrasado e Neemias estava lá na cidadela, Neemias estava no palácio do rei. E aí a nossa introdução, vamos já passar para a nossa introdução, diz assim: nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Deus despertou tudo, irmãos. Deus despertou Neemias, Deus despertou o rei, Deus despertou os governadores, Deus despertou o povo, Deus despertou a todos para fazer a sua obra. Então, o trabalho de Deus ele é perfeito, o agir de Deus na sua obra é perfeito. Quando Jesus disse, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele quis dizer que a sua igreja ela é cuidada, ela é protegida, ela é avivada pelo Senhor. Lembre de uma coisa, irmão, sempre tenha em mente uma coisa: nunca, a obra de Deus nunca vai ser destruída. A igreja de Cristo nunca vai ser derrotada. Um movimento evangélico pode cair, pode esfriar, um pastor pode cair, uma igreja pode fechar as portas, uma igreja material, mas a espiritual, a igreja de Cristo, ela sempre vai triunfar. Não tem jeito da igreja ser derrotada. A obra de Deus não pode ser derrotada, porque ela pertence a Deus. No nosso ponto 1, vai falar sobre a resposta de Deus, né, como Deus responde às orações de Neemias. O que aconteceu, irmãos, é que Neemias vivia no palácio, servindo ao rei, tendo a sua vida normal ali, e um dia chegou ali uns homens, né, alguns homens foram enviados, e chegou também no meio desses homens alguém chamado Hanani, que era um dos irmãos de Neemias. E ele perguntou pelos judeus que escaparam, os que estavam do cativeiro e os que estavam em Jerusalém. Como é que estava o povo naquela terra? Foi a pergunta de Neemias para aqueles homens e para o seu irmão. E aí a resposta entristeceu profundamente a Neemias. O que é que diz a resposta dos homens? Os restantes que não foram levados para o cativeiro, ou seja, o povo que ficou lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, uma derrota completa e absoluta. E aquilo, irmãos, a Bíblia diz, aqui o texto nos diz, que aquelas palavras, aquelas notícias, elas entristeceram Neemias profundamente. Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: Neemias estava vivendo ali no palácio com todo o conforto, comendo, bebendo, dormindo bem e trabalhando num conforto muito bom, cercado ali por seguranças, era um homem de confiança do rei, era o servo de confiança do rei. Neemias vivia a sua vida tranquila. Só que essas notícias a respeito da obra de Deus, essas más notícias a respeito da casa de Deus, a respeito do povo de Deus, angustiaram a Neemias muito. O versículo de número 4 diz: ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que eu acho interessante, irmãos, é que Neemias, ele podia muito bem
não ligar para esse problema. Aliás, ele não precisava nem perguntar pelos judeus. Cada um se vire, né? Cada um, o problema é de cada um. Ele poderia ter raciocinado e ter pensado assim: não, o povo pecou, agora o povo está colhendo as suas. O povo agora está colhendo os frutos da sua iniquidade. Agora cada um vai arcar com a sua responsabilidade. Eu estou aqui no castelo, Deus me permitiu estar aqui no palácio do rei, eu estou servindo à mesa do rei, o vinho na mão do rei, então eu não tenho que me preocupar com isso, tenho que me preocupar com a minha vida. Mas o sentimento de Neemias naquele momento, e aí nós vemos a mão de Deus ali sobre Neemias, o Espírito de Deus comovendo Neemias, ele não conseguiu ficar em paz, ele não conseguiu ter alegria, ele não conseguiu ficar tranquilo enquanto ouvia aquelas palavras, sabendo da situação do seu povo. Ele entendia que ele não poderia ficar confortável no palácio enquanto o seu povo gemia e o seu povo ficava ali totalmente destruído, arrasado, e o seu povo passando por miséria. Ele entendeu que ele não podia comer bem enquanto o povo passava fome. Ele não podia dormir bem enquanto o povo dormia na rua. Ele não podia estar ali bem seguro enquanto o povo era assaltado todas as horas. Então, Neemias entendeu que ele fazia parte do povo de Deus também. Ele era descendência de Abraão também. Ele era descendente de Abraão. Ele era descendente daquele povo. Ele fazia parte daquela história. E ele se comoveu muito com aquilo e foi por isso que ele foi orar e buscar a Deus. É muito fácil, irmãos, muito fácil mesmo. É bem tranquilo quando nós estamos bem. Você pensa assim: eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa casa, eu tenho meu dinheiro, então eu não preciso me preocupar com o problema de ninguém. Eu tenho que me preocupar só comigo. É o chamado egoísmo, né? E isso, irmãos, já é muito. Geralmente isso é feio, geralmente isso é abominável até no mundo. Você vê que toda vez que existe uma tragédia, o mundo cobra que as pessoas mais ricas, as pessoas mais abastadas, as pessoas mais equilibradas financeiramente façam alguma coisa. Então logo os olhos das pessoas se voltam para os mais ricos. Como é que é? Você não vai ajudar não? Não vai fazer nada? Porque existe essa ideia, existe esse pensamento que já é do ser humano de poder, de se condoer, de se doer pelo seu próximo. Se doer pela situação do próximo. Então, muitas vezes você vê pessoas que são ricas, pessoas que são milionárias, que ela simplesmente podia ficar lá na casa dela e deixar o resto do mundo pegar fogo e deixar todo mundo morrer de fome. Mas existem pessoas, irmãos, que não conseguem fazer isso. Existem pessoas que elas se doem, ela vai se condoer pelo próximo e ela sabe que ela precisa ajudar, que ela precisa fazer alguma coisa. Isso no mundo material. No mundo espiritual, irmãos, nós, servos de Deus, fazemos parte da mesma igreja. Nós todos fazemos parte do mesmo povo. Qualquer aflição, qualquer angústia, qualquer problema que aconteça com o irmão, tem que doer em nós, tem que fazer parte, nós temos que sentir essa angústia também. Eu, sinceramente, irmãos, acho impossível, eu acho extremamente impossível que uma pessoa realmente nascida de novo, que tem o amor de Deus, que está ali, que faz parte do povo de Deus, não sinta nenhuma compaixão daqueles que estão sofrendo ao seu lado. Por exemplo, como é que eu posso congregar numa igreja onde meu irmão está passando fome, está passando necessidade? Eu contei esta semana para um obreiro foi consagrado a pastor e vai dirigir uma igreja em Águas Lindas, e nós conversando, eu falando, dando alguns conselhos para ele é jovem, né, na fé e no pastorado. E eu disse para ele, falei: olha, querido, você precisa se identificar com o povo, você precisa ser o pastor do povo, você precisa ter compaixão do povo. E eu citei o exemplo do nosso pastor Elcio, que os irmãos lembram que na pandemia, quando começou essas pandemias, sempre nos cultos lá online, gravado no domingo, em algumas oportunidades o pastor Elcio sempre falava e dizia: olha, irmão, não passe fome, não passe necessidade, não sofra sozinho, calado, converse conosco, fale conosco para nós podermos ajudar os irmãos. Então esse sentimento é o que Neemias tinha pelo povo. Ele estava bem, ele tinha os recursos dele, ele estava bem, ele estava bem confortável, mas ele não podia deixar o povo naquela situação. Ele não podia deixar o povo naquela miséria, ele tinha que fazer alguma coisa.
Na igreja, irmãos, na igreja da mesma maneira, na igreja do Senhor, na nossa, especificamente na nossa, tem muitos irmãos que estão extremamente bem de situação financeira, na sua vida, no seu trabalho, tem uma vida resolvida. Só que estes irmãos, a gente nota, a gente percebe que quando existe uma necessidade na igreja, esses irmãos estão sempre prontos ali a ajudar. E esses irmãos estão ali e ajudam, vão lá e resolvem o problema, tanto no âmbito geral como no âmbito particular. Tem um irmão ali que está precisando de uma comida, de um gás, de alguma coisa, os irmãos estão prontos a ir lá. Mas sabe por que isso acontece, irmão? Porque são pessoas que fazem parte do povo de Deus e são realmente nascidas de novo. Aí isso nos faz lembrar de Tiago, que ele disse o seguinte: que fé é essa? Que o teu irmão está com fome e você diz, vai em paz e Deus vai te ajudar. Que tipo de fé é essa? Que você não se envolve com o problema dos irmãos. Uma das maiores dificuldades da nossa vida é nos envolvermos com o problema dos outros, nos envolvermos com o problema dos irmãos. E é porque realmente às vezes é desgastante mesmo, irmãos. Eu já dirigi uma igreja que eu tinha que lidar com filhos drogados de irmãs doentes, levar no hospital, irmãs com problemas com os filhos, com problema com o marido, e aquela situação toda, o marido com problema com a esposa, e você tem que se envolver no problema dessas pessoas, e você tem que sentir a dor dessas pessoas. Eu dou um exemplo para os irmãos também, o seguinte: a maioria do povo brasileiro, a maioria de nós temos carros, né? Eu, graças a Deus, né, pela bênção de Deus, tenho um carrinho. Mas, irmãos, você pensa numa pessoa que fica angustiada, que fica revoltada quando tem essas greves de metrô, de ônibus, ou quando a passagem sobe demais. Eu fiquei tão revoltado com a passagem do metrô subir como subiu da última vez, mas eu não ando de metrô. Dificilmente, é a coisa mais difícil do mundo é andar de metrô. Mas eu sinto por aquelas pessoas. Eu fico revoltado quando eu fico sabendo de pessoas que são assaltadas 5 horas, 4 horas da manhã. Eu não preciso acordar 4 horas ou 5 horas da manhã para trabalhar, para ir para a parada, mas tem pessoas que vão. E eu fico revoltado por essas pessoas passarem por essa situação. Então isso é você se solidarizar com alguém que está passando por esses problemas difíceis também. Na igreja, irmãos, nós somos um corpo. Paulo diz lá em Coríntios capítulo 12, nós somos um corpo. Não tem jeito do meu dedo doer e o meu corpo não sentir. Não tem jeito da minha cabeça doer, não tem jeito das minhas costas doer e o resto do corpo não sentir. Se minha perna dói, o meu corpo vai sentir também. Neemias então sentiu essa angústia do povo, viu essa miséria e ele sentiu que ele não podia ficar parado, ele não podia ficar calado enquanto essas coisas estavam acontecendo. Ele foi, e agora o que é que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi pedir a Deus, a graça de Deus, para que ele pudesse fazer alguma coisa, irmãos. Neemias foi buscar em quem poderia resolver. Quem podia resolver? Ninguém mais podia resolver. Quem podia resolver era Deus. Um dos pontos aqui da nossa lição, né, no ponto no 1 ainda, né, diz aqui, olha o período que Neemias orou, aqui no subponto 2. Diz que Neemias começou a jejuar e orar, e a oração de Neemias, irmãos, o período de oração dele foi de dezembro, e Deus ouviu as orações dele, e tudo começou a se resolver em março. Ele começou a orar em dezembro, e só em março que Deus começou a resolver aquela situação para ele. Agora, no capítulo 1, irmão, nós temos a oração de Neemias. E olhando, não fala aqui na lição, mas você lendo na palavra de Deus, você viu que Neemias começou a se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, o povo pecou, nós pecamos, nós erramos, tem misericórdia. Primeira coisa para você ser ouvido por Deus, irmãos, é se humilhar diante de Deus e reconhecer seus erros e suas falhas. Não adianta vir com soberba, vir com se encher de direito diante de Deus, não. É se humilhar mesmo e dizer: Senhor, eu pequei, nós pecamos, nós erramos e estamos aqui para pedir o teu perdão e a tua misericórdia. É se agarrar à misericórdia de Deus. É o que Neemias podia fazer naquele momento, irmãos. E Neemias orou muito ao Senhor, orou muito a Deus para que o problema fosse resolvido. E aí passou-se os dias. E diz aqui, né, o texto, a palavra de Deus, Neemias capítulo de número 2, que exatamente nesse mês chamado Nissan, que eles falam que é março, né? O autor nos diz que é março, ele estava servindo ao rei e ele estava triste, porque realmente, irmãos, o crente,
O servo de Deus que se importa com a obra de Deus e vê a obra de Deus derrotada, vê a obra de Deus triste, vê a obra de Deus assolada, ele se entristece com aquilo. Quando eu vejo coisa errada, irmãos, quando eu vejo a obra de Deus passar por situações difíceis, eu fico triste. Quando eu vejo a igreja fechando, quando eu vejo a igreja passando por escândalos, quando eu vejo a igreja se envolvendo com coisa que não devia, eu fico triste, porque a obra de Deus, todo mundo ali é atingido. Eu fico pensando nos irmãos novos convertidos, naquelas pessoas mais simples. Então a gente se entristece. E Neemias estava muito triste. Ele se entristeceu mesmo. O que a Bíblia diz? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Fique feliz com os irmãos, com a igreja, mas também fique triste na hora que a igreja estiver triste ou passando por algum problema difícil. E Neemias estava muito triste. E ele se apresentou diante do rei triste. E o rei logo percebeu, falou, você não é assim, o que aconteceu? Por que você está triste desse jeito? Tenho certeza que é tristeza no seu coração. E aí Neemias foi lá e falou para o rei. E nisso tudo, Neemias orando a Deus e pedindo sabedoria a Deus para se dirigir ao rei. E ele contou toda a história, que tudo estava destruído na sua terra, que o povo estava passando necessidade, estava passando dificuldade, e a terra dos seus pais estava toda arrasada, e ele, naquele momento, intercedendo para que Deus usasse o rei. E foi aí, irmãos, que Deus começou a trabalhar na vida de Neemias e começou a trabalhar na vida do povo de Israel. Aí a Bíblia, né, nos diz que o rei perguntou para ele, o que é que você quer? Então ele orou a Deus e pediu a direção de Deus. E aí o rei, quando perguntou o que é que ele queria, ele diz, olha, eu só quero ir até Judá, eu só quero ir até a minha terra, que o Senhor permita, que o Senhor, meu rei, permita que eu vá à minha terra, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu edifique ela. Permita que eu vá lá, me ajude, deixa eu ir lá. E aí o rei ficou preocupado, porque queria que Neemias estivesse lá o servindo. Falou, quanto tempo de viagem vai ser isso? Aí determinou um tempo para ele ir e voltar. Mas foi mais, irmão. Deus deu mais graça ainda a Neemias. E ele disse, ó, se ao rei se parecer bem ao rei, me dê cartas para eu passar pelos governadores além do rio, para que me dê passagem até chegar a Judá. E carta também para o guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para me construir tudo lá. E eu acho interessante aqui no versículo 8 que ele diz assim, e o rei mas deu essas cartas segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus abençoou a Neemias naqueles pedidos e Deus deu tudo que ele precisava. O rei deu tudo que ele precisava porque Deus estava agindo. Eu acho interessante, muito interessante esse texto de Neemias, quando ele fala que devido à boa mão de Deus sobre mim, o rei aceitou todos os meus pedidos. Porque, irmãos, Deus é que controla todas as coisas. E tudo nós recebemos de Deus. E quando nós temos o propósito de fazer o bem à obra de Deus, quando nós temos um propósito espiritual, veja bem, quando nós temos um propósito espiritual que agrada a Deus, Deus move, Deus age, até no coração do ímpio. Os irmãos lembram de Daniel? Quando Daniel estava lá na Babilônia com seus companheiros, e aí eram servidos manjares para todo mundo, porque os jovens tinham que ser fortes e bem saudáveis. Mas Daniel não queria se contaminar com aquela situação. Daniel não queria se contaminar com aquela comida. E ele pediu graça, e a Bíblia diz que ele achou graça diante do servo ali do rei, né? Daquele homem que era o supervisor daqueles jovens. E ele disse, olha, Daniel diz, olha, nós não queremos comer essa comida. Deixa a gente ficar só por conta de vegetal mesmo, deixa a gente ficar só por conta de coisas simples mesmo, nós não queremos os manjares do rei. E aí você faz uma experiência, experimenta nós aí por alguns dias, e se a gente tiver com o semblante descaído, tiver com cara de fome, aí a gente come a comida do rei. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel diante daquele servo, e o servo aceitou o desafio de Daniel, e Daniel foi lá e ficou só por conta de verduras, só por conta de comida simples, e não tocou no manjar do rei. E no final dos dias lá ele estava mais saudável do que os outros jovens, porque era Deus agindo, irmãos. Deus agindo na vida daquele homem, na vida daquele servo, impulsionando aquele servo, abrindo o coração daquele servo para que Daniel não se contaminasse com os manjares do rei. Então isso aqui é uma lição importante para nós. Toda vez que nós temos um propósito com Deus, toda vez que nós temos alguma coisa que nós queremos, nós tivermos no nosso coração um propósito de agradar a Deus, de fazer alguma coisa para Deus, pode ter certeza que Deus vai nos dar graça para isso. Deus vai mover pessoas para isso, irmãos. Todas as vezes que nós estivermos nesse sentido, Deus vai nos ajudar. Eu lembro que eu trabalhava à noite, em 2003,
eu trabalhava à noite, eu tinha tanta vontade de ir para os cultos no domingo, mas quase não podia. E aí eu pedi muito a Deus que me desse graça para poder participar dos cultos no domingo à noite. Não era para ficar em casa, não. Eu queria ficar no domingo, no domingo eu não queria trabalhar, era para ir para a igreja mesmo. E aí eu lembro que um dos supervisores lá do trabalho, ele mudou do nada, ele mudou a minha escala para que eu não trabalhe, para que eu folgasse todo domingo. E eu trabalhava de segunda a sábado à noite, mas no domingo eu estava de folga. Então aquilo foi muito importante para mim. Eu lembro muito que eu sei que aquilo ali foi a mão de Deus, o mover de Deus na minha vida. Então às vezes o irmão trabalha à noite, às vezes o irmão trabalha muito, mas tem o desejo de estar na casa do Senhor, mas não pode largar o emprego, não é para abandonar o trabalho, não é para abandonar o seu ganha-pão. Mas o que é que o irmão pode fazer? O que é que a pessoa deve fazer? Pedir graça a Deus, pedir misericórdia a Deus. E Deus, sendo a vontade de Deus, irmão, Deus se agradando, ele vai lá e muda o coração daquela pessoa e diz, não, irmão, agora é o seguinte, no domingo você está liberado. Trabalha aqui de segunda a sábado, mas no domingo você vai ter folga. E Deus abençoa, irmãos. Deus dá graça. Quando nós temos o propósito de fazer algo para Deus, Deus nos dá graça. E foi isso que Deus fez na vida de Neemias. Deus usou o rei, Deus deu graça a Neemias e moveu o coração do rei para que ele pudesse ajudar Neemias e dar aquelas cartas. Então Neemias recebeu as cartas, aí vamos no ponto 2, diz que Neemias chegou a Jerusalém. E o que é que Neemias fez quando chegou em Jerusalém? Ele ficou ali alguns dias e tal, olhando, sem comunicar nada para as pessoas, nem para os judeus que estavam lá. E o que é que ele começou a fazer? Uma das primeiras coisas que ele começou a fazer, irmãos, foi ele saiu à noite, juntamente com alguns homens ali, e foi inspecionar as portas de Jerusalém, as portas do templo, e começou a observar. Ele foi fazer uma análise, ele foi fazer um relatório, ele foi observar o que precisava ser feito, como é que estava a situação daquele povo, como é que estava a situação de Jerusalém, como é que estava a situação da cidade. Então ele começou a olhar tudo aquilo ali, observou o que precisava ser feito, onde que precisava ser consertado. Ele começou a observar tudo. Depois que ele olhou tudo, aí a Bíblia diz que ele convocou os judeus e falou a respeito do que Deus estava fazendo na vida dele. Ele reuniu o povo e disse, olha, Deus me despertou, Deus me deu graça diante do rei do qual eu sirvo, e me deu graça para que eu pudesse vir aqui e reconstruir Jerusalém, mas eu preciso da ajuda de vocês. E eu quero dizer que Deus está nesse negócio. Irmãos, quando Deus está no negócio, o povo ouve. Quando o despertamento é genuíno, quando o avivamento é real, Deus abençoa e o povo segue o seu líder. Então Neemias falou tudo para o povo do que estava acontecendo. E aí ele diz no capítulo 2, ele diz, levantemo-nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. Ou seja, o povo seguiu seu líder porque o líder colocou Deus em primeiro lugar. Quando vem de Deus, quando o líder tem uma visão de Deus, o povo segue. Quando o líder tem uma orientação de Deus, o povo segue. O povo está com ele. Então Neemias chegou em Jerusalém, fez a inspeção, convocou o povo, contou tudo o que estava acontecendo e o povo se agradou. O povo falou, não, vamos fazer sim, vamos trabalhar. Estamos com você. Se Deus está com você, nós estamos com você. E aí começaram os trabalhos. No ponto 3, fala que Neemias iniciou o levantamento dos muros, né? E o plano de Neemias foi começar a trabalhar com o povo. E começou a trabalhar, colocou o povo para trabalhar, né? Em todos os muros. E alguns ficavam ali edificando um pedaço do muro, outros iam edificar outra parte. Havia também um grupo das pessoas que estavam ali só para carregar entulho, para trazer material. E a Bíblia diz, irmão, no versículo 6 do capítulo 4 de Neemias, que o coração do povo se inclinou a trabalhar. Os muros começaram a ser construídos de uma maneira muito rápida, porque o coração do povo estava inclinado a isso. Quando existe o verdadeiro avivamento, e quando o povo é bem doutrinado, quando o povo é um povo de Deus, realmente não tem como o trabalho não dar certo, irmãos. Os irmãos lembram que quando Moisés saiu do Egito com o povo, estava no deserto, e Deus falou de construir o tabernáculo, a arca e todos os utensílios. Os irmãos lembram que Deus lançou o desafio para o povo, quem puder e quem quiser contribuir, traga para nós aqui ouro e
tecidos e prata e tudo. A Bíblia diz que o povo começou a trazer tanta oferta para Moisés que chegou a um ponto que ele teve que pedir para o povo parar de trazer, porque já tinha demais. Já tinha demais. Mas você sabe o que é que eu vejo nisso aí, irmãos? Eu faço uma comparação entre Moisés e Neemias. Eu vejo dois líderes com caráter ilibado. Dois líderes realmente chamados por Deus, que estavam na direção de Deus e tinham o Espírito de Deus sobre as suas vidas. Então, quando existe uma liderança saudável, uma liderança verdadeira, uma liderança forte, uma liderança de Deus à frente do povo, o povo segue mesmo. Não foi assim com Josué também? Josué diz, nós vamos correr ao redor de Jericó aqui e depois que nós der 7 voltas, nós vamos gritar e esses muros vão cair. Você já pensou alguém ficar e pensar assim, mas que loucura, seguir um homem desse, nós vamos ficar dando volta ao redor da cidade para esses muros cair? Isso é impossível, isso não vai acontecer. Mas por causa da liderança de Josué, por causa do caráter de Josué, por causa da espiritualidade de Josué, da dependência que Josué tinha de Deus, o povo seguiu eles. Então o povo trabalha, o povo contribui, o povo faz a obra, irmãos. Mas aí a liderança tem que ser uma liderança divina. O líder tem que ser um líder que tenha chamada de Deus, que tenha sido escolhido por Deus e que esteja fazendo a obra, o propósito de Deus. Então o povo começou a seguir Neemias e começaram a trabalhar. A tática de Neemias, aqui no subponto 2, do ponto 3, fala assim, a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então, o que é que o pastor da igreja tem que fazer? O que é que um líder tem que fazer? Primeiro, ele tem que ser o exemplo de trabalho. Se ele quer o povo engajado na obra de Deus, ele tem que ser engajado na obra de Deus, ele tem que dar o exemplo dele na igreja, ele tem que ele tem que dar o seu próprio exemplo diante da igreja, de trabalhador, de homem de Deus, que tem interesse pela obra de Deus. E quando o líder faz isso, aí a igreja segue. E o que o líder tem que fazer? Colocar todos para trabalhar, engajar cada um dentro da sua possibilidade, dentro da sua capacidade. E o pastor da igreja sabe muito bem, irmãos, a possibilidade de cada um na igreja. Os irmãos sabem que na igreja ninguém é inútil, ninguém. Todos podem fazer alguma coisa na igreja. Todos têm um perfil na igreja. Tem pessoas que não pregam, tem pessoas que não ensinam, tem pessoas que não cantam, não tocam, tem pessoas que não dá conta de dirigir um culto, mas pessoas que podem orar, pessoas que podem contribuir financeiramente, pessoas que podem ajudar numa obra material, construindo, limpando. Existe sempre algo na igreja a ser feito. Existe sempre alguma coisa na igreja que está no perfil do cristão. Quando a gente sai, às vezes, para fazer algum trabalho missionário e vai pessoas de todas as igrejas e pessoas, cada um com sua capacidade, eu acho interessante que a gente chega para fazer a obra, aí tem aqueles irmãos que tem aquela alegria toda. Então, no ponto de número 4 aqui, nós temos o levantamento dos muros. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalat e Tobias indignaram-se grandemente, usaram várias estratégias para fazer e parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataques dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição 9 deste trimestre. Então aqui o autor apenas no ponto 4 nos mostra que quando o povo começou a trabalhar e a obra de Deus começou a se desenvolver, logo se levantaram os inimigos, classificados aqui como Sanbalat e Tobias. Eu já falei isso numa lição que eu comentei esses dias e a gente sempre repete, irmãos, não tem como fazer a obra de Deus sem oposição. Não existe possibilidade de fazer a obra de Deus sem oposição. Qualquer trabalho espiritual para o bem da obra de Deus vai sofrer oposição. Olha, qualquer coisa que você vai trabalhar para o bem da família, para o bem da igreja, para o bem da palavra de Deus, para a glorificação do nome do Senhor, para que o nome de Deus seja exaltado,
Qualquer coisa que você faça em prol da obra de Deus, qualquer coisa que a igreja fizer para a glória de Deus, vai sofrer oposição. Jesus Cristo diz que o mundo nos odeia, o mundo jaz no maligno e tudo, qualquer trabalho que nós venhamos a querer fazer para a edificação de alguém, para ajudar as pessoas espiritualmente, para libertar as pessoas espiritualmente do seu mal, vai sofrer oposição. É só você fazer a prova, irmão. Faça uma prova. Eu já tive muitas provas disso. Quantas vezes eu fiz ou faço consagração, vou tirar uma semana só de jejum e oração. Uma semana de jejum e oração a manhã toda. Irmãos, é uma luta, é uma perturbação, é uma oposição espiritual terrível. A gente sofre isso. Mas vai sofrer mesmo e sempre vai ser assim. E Neemias sofreu isso, porque os inimigos começaram a atacar. Os inimigos começaram a zombar, os inimigos começaram a querer enfraquecer a mão do povo, os inimigos começaram a querer enganar o povo, querer enganar Neemias, tudo para fazer com que a obra de Deus parasse. E sempre vai ser desse jeito, irmãos. Nenhum pastor de igreja, nenhum líder de igreja vai fazer a obra de Deus sem ter oposição, seja fora ou seja dentro também. Ninguém é unanimidade. Isso é uma das coisas que nós precisamos sempre entender. Ninguém é unanimidade, porque nem o nosso Senhor Jesus foi unanimidade. Nem os parentes de Jesus gostaram. Até os parentes de Jesus eram oposição a ele. Sempre, Jesus disse, o profeta de casa não tem honra. Haverá sempre oposição contra nós, não, seja de fora, seja de dentro. Não sei quem é contra mim, não sei quem não gosta de mim, não sei quem quer atrapalhar o meu trabalho, quer atrapalhar a obra de Deus. Mas isso vai ter sempre, irmãos. Isso sempre vai haver. O obreiro, o líder da igreja, o servo de Deus, quem faz a obra de Deus, tem que ter essa noção, tem que ter essa visão e essa certeza, para ele não ficar deprimido, para ele não desistir, para ele não desanimar, e para ele não achar que é uma coisa estranha, como diz lá Pedro, né? Diz lá, quando você sofrer oposição, sofrer perseguição, não pense que é uma coisa estranha, uma coisa diferente, não, é a coisa mais normal do mundo. Quando o espiritual, quando o bem, quando o mal bate de frente com o bem, é oposição mesmo. Irmão, Satanás não vai ficar de braço cruzado enquanto você faz a obra de Deus maravilhosamente bem. Satanás não vai ficar tranquilo enquanto milhares e milhares de almas são salvas para o reino de Deus. Satanás nunca vai ficar tranquilo quanto a isso. Vai haver sempre oposição, vai haver sempre o mal vai se levantar. Isso é imperiosamente notável e real na vida do povo de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Lembra de Paulo lá no capítulo 16 de Atos? Ele pregando o evangelho e a menina atrás, a menina demoniada, irmãos, atrás dele e perturbando eles, porque queria perturbar a obra de Deus. Teve Elimas, o mágico também, querendo perturbar a obra de evangelização, e sempre vai ter, irmão, isso nunca vai ter fim. Então Neemias sofreu o ataque de Sanbalat e Tobias, e isso vai ser mais bem explicado na lição de número 9. Mas enfim, no capítulo 6 e versículo 15 diz que o muro foi terminado. E quando o muro foi terminado, no versículo 16, existe a expressão de Neemias dizendo, o nosso Deus fizera esta obra, porque realmente só Deus que pode fazer, irmãos. A obra, quem entende a obra de Deus sabe que só Deus pode fazer a obra. Só Deus, quando você tem sucesso na obra, é só Deus que pode fazer isso. Quantas vezes a gente, à frente de algum trabalho, à frente de alguma obra, de algum trabalho para Deus, senta e pensa assim, rapaz, realmente, se não fosse Deus, eu não teria concluído, não teria terminado isso. Porque só Deus que pode fazer. No ponto 5, diz que houve uma grande solenidade. O muro foi solenemente inaugurado. Quando acabou o muro, irmão, quando acabaram de construir o muro, aqui diz que os sacerdotes se purificaram, os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Todo mundo se purificou, está no capítulo 12 de Neemias. E no ato de dedicação, incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe, mas a felicidade do povo era grande. Os muros estavam levantados, o povo estava voltando a sacrificar e adorar o nome do Senhor. Parece que tudo ia começar a dar certo de novo. Parece que Deus estava restaurando o seu povo e por isso o povo estava muito alegre, irmão. Obviamente, o sucesso na obra de Deus traz alegria. Eu fico feliz, irmão, quando eu recebo mensagem de algum missionário, de algum irmão que está fazendo a obra, falou, irmão, aqui, ó, a nossa obra aqui agora, ó, tinha só 2 pessoas, agora nós estamos contando com 20. Graças a Deus, irmão. Glória a Deus. Quando eu tenho uns amigos, eu participo do grupo
dos meus irmãos em Cristo quando a gente era jovem, lá no Maranhão, quando eu aceitei Jesus na década de 80, 90. E tem um grupo, nós participamos de um grupo, e eu confesso para os irmãos, fico muito feliz quando eu vejo aqueles jovens da minha época, que eram novo convertidos. Muitos daqueles jovens eu vi aceitando Jesus ali, começando a sua fé em 92, 91. E aí eu vejo, eles ficam mandando às vezes foto, e manda foto lá. Aí esses jovens que estavam crendo em Jesus nessa época, aí hoje são pastores. Aí um desses meus amigos, colegas dessa época, né, mandou uma foto lá, ele consagrando obreiros. Ele está dirigindo uma grande igreja, uma cidade, na verdade, está dirigindo todo um campo numa cidade lá, e estava lá ele mandando a foto da consagração dos obreiros. Agora ele estava consagrando obreiros. Então, irmãos, quando a obra de Deus começa a prosperar, quando existe sucesso espiritual na obra de Deus, a gente tem que ficar alegre, tem que ficar feliz mesmo. E o povo fez uma alegria, foi uma alegria tão grande do povo que até estrondou a terra. De longe dava para ouvir a alegria do povo. As pessoas querem, irmãos, os movimentos, às vezes tradicionais, igrejas tradicionais demais, elas querem que a gente contenha nossas emoções e contenha nossa alegria diante de Deus. Eu conversava até um dia com um pastor a respeito disso. Irmão, não tem como. Você imagina que você faz uma comparação do mundo. Quando um time do mundo, um time de futebol, conquista um campeonato importante, um título importante, irmão, ninguém dorme. Se a conquista for à noite, ninguém dorme, porque o estrondo, a alegria que eles fazem, o barulho que eles fazem é muito grande. Então, na igreja, irmão, quando a obra de Deus prospera, quando existe sucesso na obra de Deus, obviamente nossa alegria, nossa emoção também é grande. E a gente tem que fazer ouvir mesmo, e a gente tem que fazer barulho mesmo, e glorificar a Deus bem alto mesmo, extravasar essa alegria. Porque às vezes, irmãos, alguém pode pensar e falar assim, mas que bobagem, tá alegre, pulando aí por causa disso, coisa tão simples. Mas às vezes é simples para você, mas não para aquela pessoa. Às vezes uma cura de uma dor de cabeça para você é uma coisa simples, mas para aquela pessoa não é. Então, muitas vezes as pessoas querem que a gente se contenha demais. Não, irmão, quando Deus faz coisa grande na obra de Deus, quando a obra de Deus cresce, prospera e tem sucesso, a alegria do povo é grande realmente. Tem que fazer alegria, tem que cantar alto mesmo, tem que jubilar alto mesmo. E foi o que aconteceu aqui. A alegria do povo foi tão grande que podia ser ouvido de longe. Que era alegria, foi como Davi. Davi, quando chegou, trouxe a arca da aliança lá da terra dos filisteus, e ele trazendo a arca para a cidade lá, e o povo, muita gente não entendia, mas ele pulava de alegria, não queria saber de ninguém. Até sua esposa o desprezou, mas ele também não estava nem aí, ele não queria saber. O importante para ele é que ele estava se alegrando de Deus. Era uma grande vitória de Deus na vida de Davi, poder trazer a arca da aliança para o povo novamente, lá para Jerusalém. Então, irmãos, quando a alegria de Deus vem, quando a obra de Deus tem sucesso, quando a obra de Deus prospera, quando a obra de Deus, quando salva almas no nosso meio, quando pessoas se reconciliam, quando a obra de Deus tem edificada, então, irmãos, nós temos que nos alegrar alto mesmo, jubilar muito como o povo jubilou. E o ponto de número 6, é o último ponto, eles fazem, aqui diz que os muros trazem um ensino simbólico importante. Os muros foram levantados, né? Os muros foram levantados pelo povo de Deus, e esses muros trazem um ensino simbólico para nós. O que a Bíblia fala da salvação como muro? Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor, é o que está em Isaías 60, 18. Né? E ainda, uma forte cidade temos a quem Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Isaías 26, versículo 1. Então, o que o muro representa? O muro da salvação, irmão, fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Então, nós estamos salvos em Cristo. Então, nós estamos dentro dos muros da salvação. Dentro desses muros, nós estamos protegidos pelo Senhor. Nós temos a proteção do Senhor. Nós estamos ali protegidos por Deus. Os muros naquela época serviam como proteção. Vinha o exército contra a cidade, esbarrava diante de um alto e poderoso muro e eles não podiam vencer. E era uma dificuldade muito grande para poder invadir aquela cidade. Então os muros de salvação falam a salvação como muros, ela fala da proteção de Deus sobre a nossa vida. Enquanto nós estivermos dentro desses muros, nós estamos protegidos pelo poder de Deus. Nem o maligno, nem o mundo, nem o mal pode nos tocar, porque nós estamos protegidos pelo Senhor.
O muro da salvação, irmãos, é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Os irmãos lembram do muro de Berlim? O muro de Berlim foi edificado na época porque a República Comunista, os comunistas não queriam que os Estados Unidos ajudassem a Alemanha. Não queriam. E aí, como os Estados Unidos insistiram em ajudar a Alemanha, os comunistas construíram um muro para separar a Alemanha Ocidental da parte oriental. Ficou a parte oriental com os comunistas e a parte ocidental com os Estados Unidos, com os capitalistas. Obviamente, a miséria reinou na parte oriental e a prosperidade na parte ocidental. As pessoas até morriam para querer passar da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Assim como hoje ocorre quando as pessoas querem sair da Coreia do Norte e passar para a Coreia do Sul. Ninguém suporta comunismo, irmão. Ninguém aguenta. Esse troço demoníaco, ninguém gosta. Só realmente pessoas perturbadas ou pessoas demoníacas é que gostam desse estilo de vida. Mas uma pessoa normal mesmo, ele não gosta de jeito nenhum. Então as pessoas não queriam ficar ali. Então o muro fazia divisão, o muro dividia as cidades, da parte ruim e da parte boa. Os muros da salvação, irmão, é uma linha divisória, diz aqui o autor, entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então existe uma divisão espiritual da qual nós fazemos parte. Nós estamos nos muros, dentro dos muros da salvação, e o que é que tem do lado de fora? O mundo, o pecado. Tem que haver essa divisão? Tem que haver essa divisão, irmãos. A Bíblia fala de divisão. Olha o que a Bíblia diz. Jesus diz, a Bíblia diz em Malaquias 3:6, o Senhor diz assim, eu, o Senhor, não mudo, ou seja, Deus não pode ser mal. Diz assim, o reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Paulo diz lá em 2 Coríntios 6:14, que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Né? Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então esse muro, a salvação, ela divide. A salvação, irmãos, ela é agregadora, mas ela é divisória, ela é divisora também. Ela agrega, mas ela faz a divisão também. Como é que ela agrega? Quando você é salvo, você faz parte, você é agregado, você é colocado, inserido no meio do povo de Deus. Agora você faz parte de um corpo, como eu disse no início. Estamos todos juntos, somos todos um, como Jesus disse. Mas também a salvação, ela faz uma divisão. Por quê? Porque quem é de Deus não se envolve com as coisas do mundo. Quem é de Deus não pode viver, não pode agradar o mundo. Não existe como reconciliar. Não existe conciliação entre a luz e as trevas. Não existe conciliação entre Deus e o diabo. Não existe conciliação entre o mal e o bem. Então, a salvação também, ela é um marco divisório. Ela divide também. Os muros da salvação fazem essa divisão. Enquanto nós estamos dentro desses muros, nós estamos protegidos, estamos ali servindo ao Senhor espiritualmente. Mas fora desse mundo existe o pecado, existe o mundo, existe o diabo, existem as coisas dessa vida. E nós não podemos ultrapassar esses muros. Nós não podemos ultrapassar essas barreiras. São barreiras espirituais que o Senhor colocou. E essas barreiras espirituais estão bem simplificadas na palavra de Deus. Jesus mesmo disse, o que o Senhor Jesus disse? Que não pode servir, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus diz, vós não sois deste mundo. Ou seja, vocês não são do mundo. Vocês são minha igreja. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, eu oro por eles, pela minha igreja, não oro pelo mundo, orava por nós, pelo povo de Deus. Então, o muro de salvação, irmãos, tem esse simbolismo. Diz aqui, encerrando, o fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o mundo não significa que há uma proibição pelo qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas as palavras de Paulo. O que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então, o muro está ali. E nós não podemos ultrapassar ele. Por que nós não podemos ultrapassar? Porque agora nós estamos em uma outra esfera espiritual. Nós estamos em outro caminho espiritual. Nós fazemos a parte agora de um grupo de salvos eleitos que tem uma ideia, uma ideologia, uma doutrina, um ensinamento, um caminho completamente diferente dos que estão do lado de fora. Então, não há conciliação entre o bem e o mal. Não há conciliação entre Deus e o diabo, entre Cristo e o mal. Não tem isso. Na nossa próxima lição,
No próximo assunto, a gente não vai entrar muito, porque no próximo assunto fala do povo de Deus, o povo de Deus deve separar-se do mal. Essa linha divisória, irmãos. A salvação, como eu disse aos irmãos, ela é agregadora, mas ela é divisória também. As pessoas nos chamam de preconceituosos, diz que nós queremos ser santos demais, que nós queremos julgar os outros, que nós queremos ser melhores do que os outros. Não é que o crente quer ser melhor do que os outros, não é que o crente quer ser mais do que os outros, mas a nós não é permitido nos juntarmos ou aprovarmos a conduta do mundo. Se a Bíblia está especificando que é pecado, aquilo ali é pecado, está errado, e nós não podemos nos misturar com aquilo. Por que é que o crente não vai beber, não vai fumar, não vai usar droga, não vai fazer essas coisas? Porque a Bíblia condena. Para o mundo isso é completamente normal, mas não para nós. Nós estamos em outro patamar, nós estamos em outra situação espiritual, nós estamos dentro dos muros de Jerusalém, nós estamos dentro dos muros da salvação. Então nós não podemos ultrapassar esses limites. Esses limites foi o Senhor que colocou. A Bíblia tem uma passagem, irmãos, lá em Isaías, eu não lembro agora direito, mas o versículo, o endereço, mas lá diz assim, não remover os marcos, aliás, Provérbios e Eclesiastes, diz, não remover os marcos antigos, ou seja, o que foi marcado pelo Senhor, o que foi colocado por Deus como limite para nós, é aquilo ali para nós. Nós respeitamos a Bíblia. Nós ficamos com a Bíblia, não é nossa opinião, não é que nós achamos errado, não é a questão, eu acho que isso é errado, eu acho que isso não convém, não é a nossa opinião. Paulo está dizendo aqui no versículo que o autor colocou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, então não sou eu mais que escolho as coisas. Eu não tenho mais opinião própria, eu não tenho mais decisão própria, eu acho que isso está certo, não, eu acho que isso é errado. Não existe mais isso na vida do cristão. Agora ele vive segundo a orientação da palavra de Deus. Ela é que é soberana. A igreja, irmãos, ela não tem. A igreja pode até ter um estatuto. A igreja tem um estatuto, mas o estatuto da igreja não pode ser mais do que a palavra. Não pode superar a palavra. O estatuto da igreja é baseado na palavra. As minhas opiniões têm que ser baseadas na palavra. O que eu acho tem que ser de acordo com o que diz a palavra. Entendeu? Nós não temos o direito de ultrapassar os limites. Nós não podemos ultrapassar os muros da salvação. Estão ali esses muros para nos proteger. Amém, meus irmãos? Então, o assunto principal, o objetivo principal dessa lição é mostrar como Deus trabalha para despertar o seu povo para fazer a sua obra. Estava ali tudo destruído, tudo arruinado, tudo acabado, mas Deus foi lá, despertou o coração de Neemias, despertou o rei, despertou o povo, e a obra de Deus teve sucesso, a obra de Deus caminhou, e os muros foram edificados, e a cidade foi edificada, e a obra de Deus prosperou, e os inimigos foram derrotados. Por quê? Porque o que o sacerdote disse quando eles interrogaram os apóstolos, disse assim, olha, deixa esses homens, se a obra for de Deus, vai prosperar, se não, ela vai acabar. Agora, se for de Deus, nós não vamos querer ficar lutando contra Deus. Então, irmãos, a obra de Deus é Deus que faz tudo. Ele inicia a restauração da obra, ele inicia a obra, e quando a obra passa por algum problema espiritual, é o próprio Deus que desperta para essa obra ser restaurada, e é esse Deus que termina a obra, é esse Deus que leva a obra ao sucesso. O sucesso na carreira espiritual, o sucesso na obra de Deus, irmão, é uma questão espiritual, não é questão de talento próprio, de talento humano, não. No mundo, a pessoa pode até ter um bom talento para vendas, para tantas coisas, mas no mundo espiritual, o que prevalece é o poder de Deus. Ninguém faz a obra de Deus com as suas próprias forças. Tanto é que Deus, nessa mesma época que Deus usou, o profeta para falar para Zorobabel, falou, não é por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A obra de Deus é espiritual, irmão, é o Espírito de Deus que faz. É o Espírito de Deus que desperta e é o Espírito de Deus que dá a vitória e faz o povo prosperar. Amém? Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos, que Deus abençoe grandemente a obra de Deus, a nossa igreja. Irmãos, a certeza que eu tenho do sucesso da obra de Deus é porque ela é uma obra de Deus, é uma obra divina, é algo divino, é algo que vem de Deus. E o que é de Deus nunca vai ser derrotado, nunca vai ser destruído, vai sempre prosperar e vai sempre sair vitorioso, mesmo diante de tantas ameaças e diante de tantos desafios. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente a igreja do Senhor Jesus nessa oportunidade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.